O reitor do Centro Universitário de Formiga, professor Marco Antônio de Souza Leão, foi reeleito na noite da última quinta-feira. A chapa tem como vice-reitora a professora mestra Célia Guedes de Faria Lima. A eleição para o mandato 2016-2020 ocorreu no Salão Nobre Onésimo Lima, no prédio 1 do Unifor, por aclamação, por ter apenas uma chapa inscrita para o pleito. A questão da inscrição de chapa única é um reconhecimento do trabalho feito pela gestão liderada pelo professor Marco Antônio de Souza Leão e que, na minha modesta opinião, deve ter continuidade, né? Nós temos acompanhado aí que o Centro Universitário de Formiga está em ascensão, né? Todos os cursos bem cotados, principalmente o curso do Direito, e eu acho que nós temos que continuar nesse caminho. E ninguém melhor com a sua experiência, com a sua capacidade, com a sua honestidade, para liderar esse grupo de alunos, de professores, de corpo técnico administrativo, que é o professor Marco Antônio de Souza Leão. O professor Ricardo Bessas, que presidiu a sessão, substituiu o professor Dênio Dutra Barbosa, que se afastou por motivos de saúde. Desta forma, com a sucessão, assumiu a vice-presidência o então suplente, professor Aloísio Alves Correia. A secretária Luciana Aparecida Bernardes também fez parte da comissão eleitoral. No início, o professor Ricardo fez um histórico sobre o processo eleitoral. Dentre outras questões, falou sobre o calendário que indicou o período de 25 a 29 de abril para a inscrição das chapas para o pleito. Do direito ao voto, né, a previsão do Estatuto do Centro Universitário de Formiga, ele é muito democrático. Por qual motivo? Porque ele exige a participação de todos os segmentos do centro universitário, de professores, alunos, corpo técnico administrativo e do conselho universitário. Então, todos os professores da ativa estão legitimados para votar. Cada representante de turma dos cursos de graduação estão legitimados para votar. 20% de todo o corpo eleitoral representando os técnicos administrativos estão habilitados a votar. Então hoje nós temos 332 pessoas que fazem parte do Centro Universitário de Formiga com direito ao voto. E se realmente houvesse uma eleição em que se exigisse o voto direto, essas 332 pessoas poderiam exercer o seu direito de voto. Durante a fala do reitor reeleito, ele agradeceu ao professor Sebastião Alves da Silveira pelo companheirismo nos últimos 4 anos, sendo vice-reitor. Para o professor Marco, a confiança depositada nele mais uma vez pela comunidade acadêmica representa um importante incentivo para enfrentar os desafios dos próximos 4 anos. Que nós não podemos nos acomodar numa direção tão pesada, né? Direção tão responsável e de grande responsabilidade que nós temos. Então, se nós não continuarmos avançando, principalmente com as novas tecnologias, com os novos apelos aí da sociedade, nós podemos ter aí uma recaída, como diz o ditado popular. E é isso que nós não queremos fazer. Ao contrário, o discurso é no sentido do avanço que nós temos que ter e dar continuidade ao trabalho que nós já realizamos nos últimos anos. É um orgulho muito grande, eu realmente fiquei emocionado, porque as pessoas, quando querem, fica mais fácil da gente aceitar, né? Até porque você não vai contrariar um colégio eleitoral. Então eu aceitei ser mais uma vez candidato e me elegi, exatamente porque o grupo quis que isso acontecesse. Como o grupo confia, eu tenho que ficar firme, né? Até para não quebrar a confiança depositada na minha pessoa. E ser dirigente de uma instituição desse tamanho, eu acho que a responsabilidade fica maior do que o orgulho. Mas que podem juntar os dois, mas a responsabilidade é muito grande. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que acompanhar isso que eu falei, né? A evolução dos tempos, e temos que acompanhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque senão nós podemos nos perder. E eu tenho certeza que a gente vai batalhar para isso não acontecer. A vice-reitora eleita, professora mestra Célia Guedes, que há 15 anos faz parte da comunidade acadêmica, seja como aluna, como membro do pessoal técnico administrativo ou como docente, falou sobre a tranquilidade de ter na chapa o professor Marco, que vive diuturnamente no papel de presidente da FUON e de reitor do Unifor. Conhecendo o dinamismo do professor Marco como reitor,
São novos cursos, né? A capacitação dos professores e principalmente a confiança em toda a classe acadêmica, em toda a comunidade acadêmica, né? Com professores motivados em sala de aula, funcionários administrativos que realmente façam a diferença no dia a dia e os alunos que vão levar o nome da instituição lá fora. Ao final da sessão, o presidente da comissão eleitoral informou que a data para a cerimônia de posse ainda não foi definida. Ele explicou que, de acordo com o estatuto, ela deve ocorrer em no máximo 30 dias após a eleição.